Tribunal da Relação do Porto, vice-presidente da União Internacional de Magistrados, que congrega juízes de 83 países membros, mestre em Direito Judiciário na área do processo civil, diretor da revista Julgar, perito nomeado do Conselho da Europa, da OCDE e da União Europeia, sendo igualmente proferido palestras e desenvolvido ações em cerca de 20 de países da Europa, África e América do Sul. Coordenador executivo do curso de mestrado em Gestão e Organização da Justiça da Universidade de Coimbra e docente convidado de diversas faculdades portuguesas e também estrangeiras. Ora, muito boa tarde a todos. Queria começar por saudar, naturalmente, este painel, ter a honra e o prazer de partilhar convosco estes momentos de reflexão sobre o processo civil, na pessoa da desembargadora Maria Madalena Telesca, agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui e, naturalmente, partilhar convosco alguma reflexão sobre estas matérias. Eu tenho alguma pena que nem todos possam estar sentados e que não tenhamos a oportunidade de poder, num ambiente descontraído e mais ameno, conversar um bocadinho sobre estes temas. Mas, enfim, são as condições possíveis e, de alguma maneira, fico reconhecido pela circunstância de se sujeitarem a estar de pé para nos ouvir. Isso já revela um mérito que, se calhar, ultrapassa a nossa capacidade de comunicar convosco. Eu gostava de falar do juiz. Somos todos juízes, os que aqui estamos, no princípio, a grande maioria dos presentes, e gostava de falar do juiz no processo civil. E quando, enfim, ponderei este tema, naturalmente muito a pensar muito do que é o processo civil brasileiro e toda esta reforma que está agora em curso, iremos certamente ter tempo para falar nisso. Mas eu, quando comecei a refletir sobre estes temas, vieram à mente duas imagens muito impressivas. E é uma metáfora que eu gostava que vocês partilhassem comigo, que é a metáfora da música. Por um lado, a ideia de andamento musical. Certamente todos vocês sabem o que é um andamento musical. No fundo, é a velocidade do compasso, tem a ver com a noção de tempo. E o tempo hoje do processo civil é decisivo. Todos nós, nos sistemas jurídicos nacionais, sabemos que o grande problema da justiça é a morosidade, que o grande desafio da justiça é a celeridade, e nessa perspectiva a noção de tempo é decisiva para o êxito de qualquer reforma do processo civil. Eu diria que o princípio da celeridade processual hoje equipara-se a princípios tão fundamentais como o princípio do contraditório, como o princípio do dispositivo ou como o princípio da igualdade de armas. A segunda imagem impressiva que queria partilhar convosco é a imagem do maestro, porque eu acho que não há melhor forma de definir o que é o papel do juiz do que compará-lo com o maestro. Se não reparem, o que é que se pede ao maestro? Que faça a marcação precisa dos tempos musicais, mas que também tenha conhecimentos amplos da música, aliados a qualidades de direção e de comando. Ou seja, no fundo temos esta dupla valência. Por um lado, a questão do tempo, do andamento musical. E por outro lado, a própria noção de maestro, que significa o papel do juiz. Peço desculpa, mas isto... Agora sim. A minha exposição vai ter três partes. Uma primeira parte tem a ver com a própria evolução histórica do conceito de processo civil, e essa evolução histórica será remetida para um andamento musical que eu compararia ao adágio, que é um tempo musical mais lento, mais pausado. Depois teremos uma segunda parte que será a propósito do processo civil moderno, como é que ele se configura hoje. E aqui o ritmo que se poderia sugerir seria um andante, que é um ritmo à escala humana, um ritmo, como o próprio nome sugere, que remete para o andar humano, e terminaria com o vivace,
que é um ritmo rápido, em que a música é tocada de forma mais veloz, sob a direção do maestro, e que nos remete para o Código de Processo Civil brasileiro e para a reforma que se anuncia. Bom, do ponto de vista histórico, eu começaria por citar um clássico, o Aristóteles. Dizia ele: nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza. Não se pode pedir à pedra que se mova para baixo, querendo que ela vá para cima, ainda que a joguemos 10.000 vezes ao ar. As virtudes apenas adquirimos pelo exercício, como sucede com as artes. Por exemplo, os homens tornam-se arquitetos construindo, os tocadores de lira tornam-se músicos tocando lira, e da mesma forma a justiça apenas se alcança praticando atos justos. A ideia aristotélica é muito simples, de que não há uma definição conceptual de justiça, o que existem são os justos. São aqueles atos que no dia-a-dia refletem esse ideário abstrato. É uma ideia muito do concreto, daquilo que é o dia-a-dia das pessoas. Como sabem, as coisas não foram sempre assim. Inicialmente, naturalmente, que o juiz era a boca da lei, uma expressão muito batida. Inicialmente dizia-se que nós apenas nos competia cumprir aquilo que a lei determinasse. Eu suponho que na Europa esse conceito acabou no dia 1 de setembro de 1939, foi o dia em que a Alemanha invadiu a Polónia, e seguramente terminou no dia em que se começaram os julgamentos de Nuremberg. Como se recordam, a grande defesa dos juízes do regime nazi era justamente a dizerem que se limitaram a cumprir a lei e, como tal, não podiam ser acusados do que quer que fosse. Só que, como conhecem esse episódio histórico, a lei em si mesma não podia ser tida como válida, como legítima, naquilo a que Hannah Arendt chamou a banalização do mal. E nesse contexto ultrapassou-se uma ideia absolutamente legalista, formal, daquilo que é o cumprimento da lei pelo juiz, por uma visão diferente. Hoje a lei atravessa uma crise profunda, como todos vocês sabem, quer pela imensa legislação que surge a propósito de tudo e de nada, quer pela própria contradição que a lei tem dentro de si própria, recorrendo a conceitos abertos, a noções que depois o próprio juiz é que tem que preencher. Muitas vezes é a lei que se demite de regular o assunto e prefere entregá-lo àquele que tem o poder de decidir o processo concreto. Nesta perspectiva surgiram, do ponto de vista filosófico, afirmações como a do juiz Hércules, que era uma espécie de super-juiz sobre o qual pendia a necessidade de regular toda a situação concreta. Habermas alertou-nos para os riscos desta posição e alertou-nos para a importância do debate, para a qualidade do debate, para a qualidade do contraditório. Ele dizia, de alguma forma, que o juiz só podia produzir uma boa decisão se antes da decisão tivesse ocorrido um debate que fosse efetivamente rico e que lhe permitisse chegar à melhor solução. Por outro lado, através, por exemplo, do ideário de Perelman, todos nós percebemos que não basta decidir bem, é preciso convencer o auditório, é preciso que o cidadão se reveja nas nossas decisões. A ideia de convencimento, a ideia de auditório, a ideia de accountability, ou prestação de contas perante a sociedade, também molda a nossa atividade de juiz. Em resumo, poderia dizer-se que hoje o que realmente acontece é que o juiz, o advogado, o oficial de justiça, o funcionário, o servidor, valida o sistema de justiça através da forma como ele atua. Um sistema tem tanta mais qualidade quanto for maior a qualidade dos seus agentes. O Conselho Nacional de Justiça no Brasil ou os Conselhos Superiores na Europa não fazem mais do que precisamente procurar escrutinar dessa qualidade, ao fazerem exigências do ponto de vista estatístico, de objetivos, de metas, de resultados. O que é isto? É um pouco a concepção que hoje existe em todo o mundo de que um sistema de justiça só existe e só se legitima
se as pessoas que nele trabalham respondem com qualidade aos desafios. De alguma maneira, fizemos uma transição imensa em relação ao passado. Passámos de um juiz que era a boca da lei para um juiz concreto. De um juiz que, nos termos da expressão de Lascano, no processo civil era um mero convidado de pedra, que se limitava a gerir o conflito das partes sem intervir, para um juiz comprometido com o agir social e com a realização do ideal de justiça. Passámos, pois, para uma justiça pragmática, uma justiça do tempo concreto, ao serviço da cidadania. E podem perguntar porquê é que chegámos aqui, qual é a razão de fundo que levou a que chegássemos aqui. E, mais uma vez, a resposta é muito simples. É que os sistemas de justiça baseiam-se numa ideia de confiança. Apenas se o cidadão confia na justiça, a justiça pode validar-se. E hoje o cidadão desconfia da justiça, sobretudo no âmbito do processo civil, que é isso que nos traz aqui, pelas questões da morosidade. A morosidade é a grande queixa do cidadão comum e todos nós sabemos bem, muitas vezes, da razão que assiste a essas queixas. Ou seja, o processo civil, de alguma maneira, tem que mudar o seu paradigma. A forma como ele encara o exercício da justiça tem que recentrar-se nestes novos conceitos da filosofia do direito e da teoria da justiça que, de alguma forma, convocam um olhar diferente para aquilo que deve ser hoje o processo civil. Eu aqui digo, o mesmo processo ou outro processo? As duas coisas. Por um lado, nós temos o mesmo processo, porque temos que obedecer ao princípio do dispositivo, tem que haver regras processuais claras, sobretudo no domínio dos prazos, e aqui não posso concordar mais com o que disse o colega Fernando Girardoni, mas também é preciso uma outra dimensão do processo. A dimensão que privilegia a verdade material, e daí o poder oficioso do tribunal, e a questão da razoável duração do processo, que já falei várias vezes, e que de facto é o eixo nuclear a partir do qual tudo se estrutura, e que inclusivamente, como sabem, está consagrado no artigo 5º da Constituição do Brasil. Todas estas exigências é que levam a este conceito tailor-made, que é um conceito muito anglo-saxónico, e que tem a ver com aquilo que é a definição de gestão processual para o Federal Judicial Center, para o sistema americano. Gestão processual não é mais que coisas diferentes para pessoas diferentes. Ou seja, nós temos que ter o poder de moldar o processo às necessidades que o próprio processo nos coloca. E vamos aprofundar isto, vamos mais longe. Vamos começar por elogiar o sistema brasileiro. Por exemplo, na capacidade que tiveram de criar o precedente judiciário, em figuras como a súmula vinculante, nas questões das demandas repetitivas. A vossa capacidade, imaginação e criatividade do ponto de vista jurisdicional e legal de encontrarem soluções que de alguma maneira procuram acudir a estas questões da repetição e da gestão da chamada litigância de massa, são soluções que são exportáveis para qualquer sistema do mundo, porque realmente são soluções que funcionam em alguma medida. O próprio conceito de mutirão, que é um conceito interessantíssimo da vossa realidade judicial, é também algo com o qual a Europa, por exemplo, tinha muito a aprender. Já estivemos lá em cima, já estivemos nas nuvens um pouco a falar de filosofia e teoria geral do direito, mas nós somos juízes, nós gostamos de coisas concretas. Vamos lá a dar exemplos daquilo que acontece por todo o mundo, sobretudo na Europa, para que vocês percebam como é que hoje o processo civil está a ser conduzido, quais são as reformas que estão a ser feitas. E eu trouxe-vos aqui alguns exemplos neste ritmo andante, à escala humana, para vos procurar passar a ideia do que são as grandes linhas de orientação do processo moderno. Vejam o caso inglês. Como sabem, os ingleses hoje tramitam o processo em função de conceitos que têm a ver com a ideia de pista, como se fosse uma corrida de automóveis. E então criaram, por exemplo, esta pista do fast track. Fast, sabem, naturalmente, significa depressa. Uma pista rápida. É quase como acontece nas autoestradas, em que se cria uma situação para os autocarros ou para os transportes públicos. Pois bem, os ingleses criaram este tipo
a ação, a chamada fast track, em que o juiz decide quando é que deve utilizar este tipo de ação e fixa o tal calendário de que falava aqui o meu colega há pouco. Um calendário para as diferentes fases do processo até ao julgamento e, eventualmente, para o próprio julgamento. Só que aqui há uma diferença em relação ao sistema brasileiro, que é a questão da autoridade do juiz inglês. O juiz inglês chama as partes, percebe qual é o contexto da ação, entende que aquela ação pode ser julgada mais rapidamente porque tem características que o permitem, determina que essa ação será julgada em fast track e, a partir daí, naturalmente, define ele próprio, perante as partes, quais são os prazos a que estas devem obedecer. É claro que há aqui uma dose de consenso, de regulação, de conciliação e de procura de entendimentos comuns. Mas a palavra é sempre a do juiz. E é esta talvez a diferença que eu detecto em relação ao artigo que citou do Código de Processo Civil brasileiro. Vejam o caso da Noruega, que também é um caso muito interessante. O Código de Processo Civil norueguês é de 2008. Há muitos códigos de processos civis novos na Europa, como no Brasil. Isto é um fenómeno mundial e depois também terei a oportunidade de falar sobre isso. Na Noruega, o processo civil começa sempre da mesma maneira, com uma audiência em que as partes são chamadas ao juiz e o tribunal impõe quais os procedimentos posteriores, naturalmente conversando com as partes. E dirão vocês, isso funciona? Tem que funcionar. Porque se, por exemplo, na questão da temporização, o juiz diz este processo vai durar 1 ano e nesse ano vamos ter 6 meses para a instrução e 4 meses para o julgamento e 2 meses para a decisão. Passou 1 ano, o processo não está decidido. O juiz, nos termos do Código, irá descortinar das razões pelas quais o processo não está decidido e chegará a uma conclusão. Uma das partes foi extremamente, procurou dilatar o tempo do processo e o juiz sanciona essa parte. Nós não cumprimos os prazos a que nos obrigamos e, portanto, essa parte vai ser sancionada através de sanções pecuniárias no resultado dessa falha na calendarização do processo. Isto é, o sistema norueguês. Este sistema é muito engraçado e acho que tem muito a ver com a vossa realidade brasileira, que é o regulamento interno do Tribunal de Justiça da União Europeia. Estamos a falar de um Tribunal de Justiça da União Europeia, que regula as questões mais complexas que se possam imaginar, em que muitas vezes as partes é o Estado alemão contra o Estado francês, em que estão em causa leis de concorrência que podem ter um impacto de milhões e milhões de euros. Pois bem, atentem nas regras do Tribunal de Justiça da União Europeia. Vale a pena ler. A petição e contestação não pode exceder 30 páginas. A réplica e a tréplica não pode exceder 10 páginas. Os recursos, não para o Tribunal Geral, o recurso de apelação, a apelação, não, as alegações não podem exceder 25 páginas. Dirão vocês, os advogados fazem a letra pequenina. Eu sou português, sei bem, nós também passamos por este drama. Mas eles dizem, cuidado, que é a letra tamanho 12, espaçamento 1,5, e isto está no ponto 35 do regulamento. Mas continuemos. A fase oral do processo, 15 minutos. Pode falar 15 minutos. E se ele quiser falar mais tempo, pode fazê-lo. Mas terá que fazer um requerimento escrito 2 semanas antes da data da audiência a explicar porque é que precisa de mais de 15 minutos. Isto é a chamada regra, foi criada para não ser praticada. Porque ninguém consegue imaginar 15 dias antes porque é que precisa de mais de 15 minutos, sendo certo que nunca lhe darão mais que 5 ou 10 minutos suplementares. Ou seja, na prática, a parte está condicionada. Reparem nas réplicas, 5 minutos. A parte com vários alegantes, só um pode replicar. Há uma parte que tem vários advogados, acontece muito no Tribunal de Justiça da União Europeia, 6, 7, 8 advogados, só um é que pode falar. E 5 minutos. Posso disso, o professor Figueira Dias contava uma história muito engraçada, não sei, não quero esquecer o meu tempo, mas era precisamente uma ação entre a Alemanha e a França, em que a Alemanha alegou durante 15 minutos e o advogado francês, representando o Estado francês, disse que era uma questão muito complexa e que precisava de mais tempo. E o Tribunal alertou para o facto de que tinha que ter feito o requerimento 2 semanas antes e, além disso, disse: e eu notei que o advogado alemão passou 5 minutos só a explicar o objeto do processo. Portanto,
E não temos mais que lhe dar, senão 10 minutos, porque os outros 5 foram para explicar o objeto do processo. Este quarto exemplo é muito interessante, porque o Código de Processo Civil Suíço é considerado o código modelo na Europa. Isto, o CEPES, é a Comissão de Eficiência, é a Comissão para a Eficiência da Justiça, que é um órgão do Conselho da Europa que tem muito poder hoje, porque é ele que, de alguma maneira, define as políticas de justiça e tem tido um poder crescente sobre a própria regulação dos tribunais e da forma como os códigos são construídos. Pois o CEPES, que é uma espécie, enfim, não tem poderes tão autoritários como o vosso CNJ, o nosso Conselho, mas tem alguns poderes, elegiu como código modelo, código ideal. E vejam, 3 anos para entrar em vigor após a publicação. O código é de 2008, entrou em vigor em 2011. Eu sei que há uma polémica aqui no Brasil sobre o vacatio legis, não é? Na Suíça foram 3 anos. E porquê que foram 3 anos? Porque estamos a falar de um país com 4 línguas oficiais, são salvo 26 cantões, e portanto estas 4 línguas naturalmente geram um problema de consensos e de explicação do código. E dirão vocês, 4 línguas, 26 cantões, um código enorme, 3.000 artigos seguramente, tem 408 artigos. 408 artigos, dos quais 80 são sobre mediação. Como é possível construir um Código de Processo Civil, caros colegas e presentes, com 340 artigos, o resto é mediação? É muito simples. A regulação, por exemplo, enfim, de toda a fase que corresponde ao desjulgamento, tem um único artigo, que diz basicamente que o juiz conduzirá a audiência da forma que entender mais adequada. Isto tem a ver com a tal desconfiança do legislador perante os juízes. Este artigo é muito interessante porque também tem a ver com o vosso Código de Processo Civil brasileiro. É a questão da motivação. A motivação é muito importante para, enfim, o próprio conceito de justiça. Todo juiz deve motivar as suas decisões. Isso é ponto assente. Nós não podemos fugir à regra de motivar porque é que decidimos desta maneira e não daquela. Isso no Código Ibero-Americano de Ética é um capítulo do próprio Código de Ética Ibero-Americano. E porquê? Porque nós não somos eleitos, enfim, a nossa legitimação é escrita, está na nossa fundamentação. Nós, quando fundamentamos a decisão, também nos estamos a legitimar enquanto, enfim, pessoas de poder ou pessoas a quem é conferido o uso da autoridade pública. A motivação é, nesse sentido, essencial para nós. Mas vamos com grande salis. Vejam o Código do Processo Civil Suíço. O Tribunal pode comunicar a decisão às partes sem motivação escrita. A quando do final da audiência, pela entrega da parte dispositiva escrita, ou seja, escreve sempre a decisão, a parte dispositiva, e acompanha de uma sumária motivação oral. Ou seja, é entrega a decisão só com a parte do dispositivo. O Tribunal condena A a pagar a B a quantia X. O juiz explica oralmente porque é que decidiu daquela maneira. E aí se legitima, porque cara a cara, fala com as partes, com os advogados, enfim, explica, fundamenta a decisão. E das duas uma. Ou a parte se conforma com a decisão, ou dela deseja recorrer. Certo? E então temos o número 2. Uma motivação é escrita e entregue às partes, caso uma delas o solicite no prazo de 10 dias. Se a motivação não for solicitada, considera-se que as partes renunciam ao recurso da decisão. Vocês conseguem imaginar quantos processos qualquer juiz, na nossa lógica, que é portuguesa e brasileira, podiam-se facilmente resolver, o dinamismo que isto introduziria ao próprio processo civil brasileiro? Eu não vou ser deselegante, enfim, isto vale o que vale, aquilo que eu digo vale o que vale, são apenas a minha opinião pessoal, e não vou citar o vosso artigo 499, parágrafo 1º, que é uma coisa absolutamente incrível. Eles prevêem todas as hipóteses possíveis e imaginárias. O juiz tem que fundamentar, e não pode remeter só para a lei, e não pode recorrer a coisas que já foram ditas, e não pode... Vocês conhecem melhor do que eu, com certeza, aquele longo arrazoado, que, na minha perspectiva, humilde perspectiva, é de facto, enfim, quando muito um exagero, uma falta de confiança na capacidade do juiz saber
que só se valida, só se legitima pela fundamentação. Nós sabemos isso. Nenhum juiz pode pensar que, se não fundamentar, a sua decisão está correta. Mas, enfim, voltando um pouco atrás e entrando no ritmo vivace. Lembram-se no início, quando eu falava do adagio, andante, vivace. Agora estou cada vez mais rápido, porque o tempo aperta e porque entramos no Código de Processo Civil brasileiro. E quando é assim, nós queremos que ele permita que os processos sejam mais rápidos, mas isso implica também uma dose de otimismo, que se calhar será uma grande autoconfiança em que isso vai ocorrer. Há coisas muito boas no Código de Processo Civil brasileiro. Vejam, por exemplo, a fuga à decisão formal. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. 315. Isto é uma forma que oxigena o sistema. Porque o cidadão não entende uma decisão que foi tomada apenas por razões formais, por razões que não têm nada a ver com o mérito da causa e que o vai obrigar a pôr uma outra ação. Dar a possibilidade ao juiz de sanar esse vício formal e, de facto, trazer à luz do dia o conflito e poder resolvê-lo, acho que é, de facto, uma norma excelente e que deve ser, nesta perspectiva, deve ser elogiada. Por outro lado, uma norma que me agrada muito também é o fim da decisão surpresa. Eu sou juiz há 27 anos e, no início da minha carreira, notava como era habitual o juiz surpreender as partes com um coelho tirado da cartola, um vício qualquer que eu tinha descoberto, mas que nunca tinha partilhado com ninguém, e que de alguma maneira matava o caso e destruía-o à nascença, quase sempre penalizando o autor. Ora, este artigo acaba com a decisão surpresa. Nós também temos um artigo igual, mesmo na relação onde eu estou, na segunda instância, onde eu trabalho, nós temos um artigo que nos obriga, caso nós, na segunda instância, descobramos qualquer situação que leve à procedência ou à improcedência da ação, nos obriga a comunicar às partes antes de decidir. Norma, mais uma vez, uma norma correta, que vai ao encontro deste espírito, que é um espírito aberto. O juiz não tem nada a esconder. O juiz tem que abrir o jogo. E se vai matar a ação de uma determinada forma, a parte tem direito a sabê-lo com antecedência. É o artigo 10, eu nem vou lê-lo, porque certamente vocês conhecem muito melhor do que eu. Este é o tal que, infelizmente, eu acho que temos que introduzir uma leitura inteligente do preceito. Se nós compararmos o Código de Processo Civil suíço com esta fundamentação excessiva de que hoje o juiz é obrigado a ter, naturalmente que isto encerra perigos que resultam de uma visão literal. Aqui o colega Fernando Lardoni já foi introduzindo algumas formas de ultrapassar algumas dificuldades que a lei coloca, fazendo uma leitura inteligente e que nós temos a obrigação de fazer enquanto juízes, até para facilitar o nosso trabalho, de preceitos que colocam dúvidas de facto importantes. Este é um bom exemplo de um artigo em que nós temos que fazer uma leitura inteligente do preceito, sob pena de termos que estar a arranjar fundamentos para toda e qualquer situação, por mais simples, básica que seja. E podem, se quiserem, citar um bom exemplo do Código de Processo Civil suíço, que apenas obriga a uma breve motivação oral. E isto é importante. Vocês conhecem a expressão disclaimer, aviso legal. É uma expressão que aparece agora muito, até para proteger as empresas. É que pedem-nos a nós que o processo seja vivace, que seja rápido, que seja célere, que ande depressa. Mas depois não entregam ao juiz poderes reais de direção e de gestão. Porque uma coisa não existe sem a outra. Nós não podemos exigir ao juiz que o processo siga de uma forma célere e depois não lhe dar os instrumentos para poder atacar aquelas situações em que haja mecanismos dilatórios com os quais o juiz tem que ter poderes para poder reagir e para poder sancionar a parte. E encerraria com esta nota, já num registro prestíssimo, sei que tenho salvo erro 5 minutos para terminar. Nós, juízes, temos uma responsabilidade especial para com a comunidade. Falei nisso no início. Já há muito que acabou essa ideia do convidado de pedra do processo civil. Ao juiz é pedida uma responsabilidade que, por vezes, exorbita claramente até dos meios materiais e humanos que nos são cometidos.
Mas também não podemos escapar a esta situação. Não podemos esconder a cabeça debaixo da areia. E é por isso que é importante que os juízes, que o judiciário, transmita ao debate, faça uma reflexão, participe ativamente nestes fóruns, como o que estamos aqui hoje presentes, e de alguma forma também influencia a academia. Porque a academia nem sempre tem a percepção, eu falo do caso português, mas também do caso europeu, conheço, nem sempre tem a percepção do que é a prática judiciária. E é importante que os juízes façam essa intermediação, essa modulação e se procedam a essa calibragem. Isto é muito simples, meus caros colegas. Ignorar a dimensão de uma justiça em prazo razoável, uma justiça simples ao serviço do cidadão, é, de alguma forma, não cumprir os nossos deveres enquanto juízes. Porque a morosidade interessa sempre a um litigante. O professor Santos Pastor fez um estudo em Espanha, no final da década de 90, em que demonstrou que em cada 100 processos, em 25 deles não havia conflito. O que havia era a vontade de uma das partes em prolongar um conflito artificial para não ser chamada a pagar uma dívida ou a responder por uma obrigação contratual. 25%. Estamos a falar em Espanha, que é um país latino, também com características muito próximas das portuguesas e das brasileiras. Finalmente, a questão do diálogo internacional dos juízes. Eu estive a falar convosco e ia vendo como vocês acenavam com a cabeça, como iam reconhecendo em muito do que eu dizia, partilhando experiências e sentimentos, percepções que são comungadas em Portugal e no Brasil. Há um pensador francês, que é o Antoine Garrapon, que fala muito de uma revolução do direito, que vai nascer ou está a nascer por causa da questão dos juízes da mundialização. Isto é, os juízes de todo o mundo percebem que os seus problemas são comuns e de alguma maneira vão criando novas sinergias para os ajudar a resolver. E isto vai trazer uma revolução ao direito. O vosso ministro Herman Benjamin tem um pequeno escrito, um livro que se chama A Insurreição da Aldeia Global contra o Processo Civil Clássico. Isto é, dá esta imagem de que realmente nós temos a percepção de que o processo civil, em que o juiz está maniatado nos seus poderes, não funciona. Eu não sei, a palavra revolução, a palavra insurreição, são palavras que qualquer juiz provocam algum prurido, não é muito esse o nosso tipo de linguagem. Nós somos técnicos do direito, não sei se valerá a pena utilizar estes termos, mas uma coisa eu sei, e isso é de ciência certa, é que nós temos que ter um papel ativo, um papel forte e um papel determinado em, primeiro, participar da reforma dos códigos e fazer sentir a nossa voz. Naquilo em que formos derrotados, entre aspas, também fazer a tal leitura inteligente das normas legais, explicando que o princípio da celeridade tem a mesma dignidade constitucional e legal que tem o princípio do dispositivo, que tem o princípio do contraditório ou que tem o princípio da igualdade de armas. Hoje o princípio da celeridade em todo o mundo é cada vez mais afirmado como uma âncora do processo civil. E, portanto, nós juízes também temos obrigação de afirmar esse princípio sempre que nos encontrarmos em situações como foram aqui descritas pelo meu antecessor na palestra. Porque, no fundo, e recorrendo a esta bela pintura de Cézanne, se nós não cuidarmos do nosso jardim, quem é que vai cuidar? Nós temos que cuidar do nosso jardim. Muito obrigado pela vossa atenção. Dando sequência a esse painel, vou fazer uma inversão aqui na ordem dos palestrantes. Vou passar agora a palavra ao desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeiro, que é formado pela Faculdade de Direito da Univem, é pós-graduado, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela PUC de São Paulo, é mestre em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, membro do Conselho Superior da Escola de Magistratura do Estado de Rondônia, professor adjunto da Universidade Federal de Rondônia na área de Direito Público, ex-conselheiro da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM,
e na AMB coordena a Comissão de Estudos para o novo CPC. Obrigado, Daniela. Inicialmente, saudar Fernando e Tiago, dois colegas que me auxiliam muito na Infam e na Comissão de Trabalho da AMB para a implantação do novo código, como também saudar o nosso visitante, o desembargador José Igreja, do nosso fraternal país, Portugal. O tema que me foi reservado, precedentes de jurisprudência, eu tenho que se trata de uma nova chance ao judiciário. Atingimos 100 milhões de processos. E agora, José? O que é que a gente vai fazer? Se a gente perguntasse para a presidente Dilma, ela fala que nós temos que dobrar a meta. Não é? Vamos para 200 milhões. É isso que a gente vai fazer? Não tem jeito, o sistema não aguenta. O sistema não aguenta. O que é que justifica um novo modelo de tomada de decisão pelo judiciário? Que é isso que jurisprudência e precedentes propõem. Um novo modelo de decisão. A meu modo de ver, os magistrados brigam com o volume de serviço. Nas brigas não existem regras, não existem estratégias, não existem objetivos claros, não existe racionalidade. Nas brigas sobra emoção. O que é que se propõe? Se propõe travar uma guerra contra o volume de serviço. Se propõe porque nas guerras existem regras, existem estratégias, existem objetivos claros. Nas guerras a emoção cede lugar à razão, e é nessa perspectiva que temos que trabalhar. Porque todas as vezes que se fala em resolver o problema de morosidade, algumas ideias são associadas. Entre elas, crescimento, mais varas, mais juízes, mais servidores. Entretanto, o orçamento é finito. Batemos no limite. Lei de responsabilidade fiscal não permite que tenhamos mais servidores, mais varas e mais juízes. O que é que se pretende? Uma nova ideia, uma nova perspectiva de tomada de decisão, que possibilite um desenvolvimento de um modelo que ontem, Fernando, nós falávamos nos ônibus, e hoje de manhã conversei com o ministro Luiz Felipe Salomão, e ele se interessou muito em lhe ouvir a respeito de como redigir e fixar precedentes. Eu acho que é nessa perspectiva que se permite a criação de um novo modelo, um modelo que permita agir com rapidez, com eficiência, com eficácia, como forma de garantir credibilidade e segurança jurídica. Existe um parcial consenso, doutor José Igreja, aqui no Brasil, de que nos meios forenses a gente tem, em geral, um consenso de que existe uma jurisprudência lotérica nos tribunais. Os tribunais tomam decisões como se fosse uma eleição majoritária. O relator vota e na sequência. Como vota o vogal? Com o relator. E depois com o relator, com o relator, com o relator, com o relator, com o relator. Tem divergência. Vou apresentar por escrito. E ninguém sabe como se forma a jurisprudência do país. A gente precisa parar com isso. É preciso estar acima disso. É preciso que os casos que sejam semelhantes ou rigorosamente iguais recebam um tratamento adequado, solução idêntica. Porque senão fica difícil de explicar. Fica difícil de explicar porque um servidor ganhou uma gratificação e trabalha no mesmo setor que um outro servidor que entrou também na justiça e não recebe a gratificação porque ele teve o azar de cair na Câmara que percebe o direito diferente do que percebe a outra Câmara. Conclusões que tenho para o momento. A reflexão sobre um modelo, sobre um novo modelo de tomada de decisão é importante. É urgente. É necessário romper com o modelo que existe hoje. E ninguém, absolutamente ninguém fará por nós. Estejam certos disso. Se nós não tomarmos o nosso destino em nossas mãos, ninguém fará por nós. Nós vamos sucumbir. Observe. Este slide foi um slide preparado por uma pesquisa feita pelo desembargador Luiz Fernando, hoje presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Luiz Fernando era presidente da MB e numa pesquisa ele apurou que a justiça tem provado agir honestamente só em 23% dos casos. E eu ficava angustiado com esse resultado. Falava, será que a população acha que em 67% dos casos nós somos desonestos? O CNJ não existia ainda, não teria feito tão mal à magistratura. E eu só fui a compreender este slide quando eu comecei a pesquisar e a estudar o ICJ Brasil, que é um índice produzido pela FGV, sob a coordenação da professora Luciana Gross. E ela vai acreditando credibilidade por essa pesquisa às instituições. E em 2011, o Judiciário tinha 34% de crédito, de credibilidade das instituições. Forças Armadas, 70%. Igreja Católica, 55%. Grandes empresas, emissoras de TV, imprensa escrita, governo federal, todos acima do Judiciário. Judiciário, 34%. Por que nós não temos o crédito da população? Por que nós não temos o crédito do nosso jurisdicionado? O que fazemos de errado? E essa pesquisa, que é trimestral, vai se repetindo e vai se estabelecendo a marca que o Poder Judiciário nunca consegue ultrapassar Ministério Público, Igreja Católica, Forças Armadas. Nesse segundo trimestre de 2011, estávamos relativamente bem, 47%. Na sequência, melhoramos, 50%. E depois, caímos, 39%. E a gente vai oscilando, 42%, 39%, 37%, 34%, 29%, 32%. E chegamos, eu não trouxe o slide, mas tem no papel, foi publicado no mês passado, o último índice, chegamos à marca acachapante de 25% de credibilidade no Poder Judiciário. Algo precisa ser feito. Urgente. E como eu disse, ninguém fará por nós. Absolutamente ninguém fará por nós. Na área federal, o novo presidente do TRF2, o desembargador Paul Érico, afirmou no seu discurso de posse, com razão, de que cada vez mais será necessário trabalhar a ideia de julgamentos por precedentes, onde se julga algumas situações, ou aonde se estabelece nortes para a magistratura. Sabe qual é o índice de situações já determinadas como repetitivos de executivo fiscal, que já são solucionados pelo STJ? 25% das demandas da área tributária já estão equacionadas pelo STJ, pelo sistema de repetitivos. Sabem quantos repetitivos temas já foram abordados no STJ? E disse o ministro Felipe hoje, o STJ tem um déficit de comunicação com o primeiro grau, com os tribunais inferiores. Nós temos mais de 900 temas já definidos em repetitivos. Não é possível que a magistratura brasileira não se reconheça num desses temas. Mas o magistrado é livre para decidir? Porque o que me parece permitir essa multiplicidade de decisões é que existe também um certo consenso de que nós somos livres para decidir. O professor Lênin Streck acaba concluindo o seguinte, que sempre pode acontecer isso, imaginar que é livre para decidir, mas não se deve. Os juízes têm que entender o papel que exercem. Eles podem odiar algo, mas têm uma responsabilidade como agente político. Se a comunidade jurídica, que podemos chamar de comunidade de princípios, tem uma posição, uma doutrina adequada,
que diz que para manter alguém preso precisa de alguns requisitos, o juiz está julgando alguém que ele odeia, mas cujo caso cumpre esses requisitos, pode se declarar impedido ou cair fora, ou tem que segurar as vontades pessoais e soltar o réu. Mas o que significa precedentes? Porque nós vamos ter que trabalhar muito isso agora e nós vamos cada vez mais ouvir isso. O Procurador Regional da República, Marcelo Alves, para ele, precedente significa um precedente judicial a ser definido como um caso sentenciado ou uma decisão de corte. Quer dizer, então, que eu posso ter precedente no primeiro grau por uma sentença? Pode. Os juízes terão precedentes se fixarem. Agora, uma vez fixado, vai ter que seguir. Eu posso verticalizar? Posso e devo. Mas uma vez verticalizado, eu vou ter que seguir. Então, precedente não significa pura e simplesmente aquilo que os tribunais vão decidir. Eu também posso ter precedente no primeiro grau, a partir da minha vara, a partir das minhas decisões. E se fala na doutrina do stare decisis. É uma expressão que vem do latim, que se traduz ficar como as coisas estão, as coisas decididas no direito, para se referir a uma doutrina segundo a qual as decisões de um órgão judicial criam precedente, ele coloca entre parênteses, jurisprudência, e vinculam as que vão ser emitidas no futuro. E o professor Tucci nos revela que o precedente tem que ter dois momentos. O momento A é as circunstâncias do fato e que pertence só, eventualmente, àquele caso. Só àquele caso. E o momento B é onde se fixa a tese que vai servir para resolver inúmeros outros casos. Aqui que o professor Fernando Gajatoni me fez o alerta no ônibus ontem, que o judiciário tem que ter muita técnica em redigir esse segundo momento, no sentido de que seja efetivamente claro. Porque a gente pega a ementa, e a ementa às vezes não bate com o conteúdo do acórdão. E a gente pega o acórdão, e o acórdão